Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos em mais uma aula aqui do nosso curso gratuito da cidadania italiana. E essa aula a gente começa a colocar a mão na massa na Itália. Se você está chegando agora, assiste todas as outras aulas, os outros vídeos, porque a gente já conseguiu o documento do italiano, conseguiu todos os documentos do Brasil, preparou tudo, organizou, verificou se tinha erros e variações, corrigimos eventuais erros e variações, preparamos o terreno para chegar na Itália. E nesta aula é o seguinte, chegamos na Itália, estamos na Itália e eu quero te passar quais são os primeiros passos que você faz ao chegar no país, tá? Lembrando, nós vamos utilizar o nosso Sagabook. Nós estamos neste momento na página, deixa eu só ver aqui qual que é a página do nosso Sagabook. Página 88. E se você não tem o Sagabook, olha só, tá passando aqui, tá vendo? Ó? Entre no canal do Telegram, entre lá no minhasaga.org. Lá você tem... Cada aula tem uma página específica. Baixe o Sagabook de R$ 197 está saindo gratuitamente para você não ter desculpas, para não ter a sua cidadania italiana reconhecida. Então vá lá, baixe o Sagabook, ele é gratuito lá no nosso blog, minhasaga.org. Aí depois volte aqui na página 88, que a gente vai começar a falar sobre a chegada na Itália. O que acontece, tá? Eu vou só antecipar e talvez você, eu espero, na verdade, talvez não, eu espero que você já tenha lido, folheado o Sagabook, né? Porque se a gente voltar algumas páginas atrás dele, nós temos aqui, ó, estas, na página 84, as 5 etapas que eu criei para explicar quais são, né? Qual é o movimento que a gente faz na Itália. Na Itália. Então preparação do terreno. Check, já vimos isso numa aula anterior. Chegar na Itália. E aí quando eu falo chegar na Itália não só fisicamente chegar no país, mas preparar todos os documentos para a terceira parte, que é solicitar iscrizione anagrafica, solicitar nossa residência, mostrar para a Itália que nós estamos num imóvel idôneo para poder pedir a nossa residência. Depois, 4, dar entrada efetivamente no processo de cidadania no Ufficio di Stato Civile, esperar esse processo terminar e comemorar a nossa cidadania reconhecida. Então nós temos esses 5 pontos e hoje nós estamos no segundo desses pontos, tá? Que é o seguinte, como eu digo, não é só chegar na Itália, é chegar na Itália e preparar tudo antes da ida para o comune. Porque agora é o seguinte, imagine que você chegou na Itália hoje. Você chega na Itália, você vai entrar no imóvel que você alugou já direto, você já tinha conversado com o proprietário, ou você vai ser recebido por alguém, ou você vai ficar num Airbnb nos primeiros dias até encontrar num imóvel idôneo, ou até no próprio Airbnb que você alugou, enfim. O fato é, existe um período de tempo entre o dia que você desembarca no aeroporto italiano até o momento que você entra no órgão público, adentra as portas do comune e vai solicitar sua residência. Por quê? Porque da sua chegada até este momento de pedir a sua residência, você precisa cumprir algumas obrigações legais no país. E é disso que a gente vai falar aqui hoje, tá bom? Então, primeira coisa, eu não posso esquecer de dizer, aqui eu cito logo na página 88, olha, reproduzo na sequência uma dica especial que dou no Guia Prático da Vida na Itália. Muita gente tem me perguntado o que é esse tal de Guia Prático da Vida na Itália, deixa eu explicar para você. O guia é um material que eu ensino as pessoas a morar na Itália. Como assim, Fábio? Pois é, nesse curso eu estou te ensinando como ter a sua cidadania italiana reconhecida. Mas eu tenho um material em PDF, inclusive ele vai passar por uma revisão agora, então se prepare que nas próximas semanas nós vamos ter uma nova versão do guia, e aí diferentemente do Sagabook que você baixa gratuitamente, o guia ele é pago, e quando você adquire o seu guia, todas as próximas edições você recebe automaticamente. Então se você quiser, aproveite, eu vou deixar o link aqui para você adquirir o seu guia. E qual que é a diferença, tá? O guia... ele é separado por capítulos, tá? Então nós temos o capítulo, por exemplo, a mudança para a Itália, a adaptação no país,
Capítulo 2 é imóveis na Itália. Então, por exemplo, como que eu alugo um imóvel na Itália? Como que funciona isso? Qual que é a diferença entre casa e apartamento? O que é um monolocale, um bilocale, um trilocale? Qual que é, né? Porque você vai encontrar isso nas propostas de aluguel. Qual é o tipo de contrato que se faz? O que é esse tipo habitativo, transitório? Como que funcionam as taxas? Enfim, aí eu vou explicando contas, tudo que você precisa. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Tipo, tem um módulo morar na Itália. Tem um módulo, por exemplo, economizar no frio. Aí tem lá o segundo capítulo que é dinheiro na Itália, saúde na Itália. Como que você faz a inscrição no SUS? Como que você escolhe seu médico de família? Como que você tira, faz exames e assim por diante, tá? Então eu não vou falar muito aqui. Entre no link que eu tô te deixando para você entender melhor. Eu recomendo que você tenha quando chegar o momento. Então, eu falei do guia aqui porque eu cito ele aqui nessa parte, logo no início da chegada na Itália, os primeiros passos. Porque lá no guia eu falo, olha, sempre tenha em mãos uma pastinha de documentos para que você possa ir em determinados órgãos públicos, tá? Então aqui eu até falo, olha só, é muito comum que você vai fazer alguma declaração e aí você já tem um envelope e as pastinhas, tá vendo aqui, ó? Eu recomendo que você tenha uma pastinha e coloca lá, deixa organizado os seus documentos, não só os documentos para a cidadania italiana, mas todos os documentos que nós vamos citar nesta aula, que eu já separei aqui para você. Nós vamos falar sobre 3 documentos e uma dica que eu não dou no guia, no Sagabook, mas eu dou no guia, que é o chip do celular. Então, nós vamos falar hoje sobre declaração de presença ou carimbo do passaporte, cessione di fabbricato e codice fiscale. Então se prepare, feche a sua porta, pegue a sua água, fale para as pessoas que você não pode ser interrompido ou interrompida, que hoje a aula é densa porque a gente tem muita coisa para cobrir. Então vamos começar pela declaração de presença. O que é isso? Quando a gente chega na Itália, tá? Lembre-se, novamente, tá? Eu falei que existe um momento entre a sua chegada e o pedido da residência. Por quê? Que você tem. O que é. Quando eu falo, você precisa organizar os documentos para pedir a sua residência, basicamente você precisa, quando chegar o momento, que a gente vai ver isso numa próxima aula, para ir lá no Comune pedir sua residência, você vai precisar provar para o Comune italiano que você está legal no país, que você está regular no país e que você tem um imóvel idôneo, que você está em algum lugar idôneo. Então, eu vou colocar aqui embaixo no nosso... Vou colocar aqui o seguinte, ó. Você tem que provar, ou A, que você está regular no país e B, que você está em um imóvel idôneo. E quando eu falo idôneo, é idôneo para o pedido de residência, tá? O que é estar regular no país? Toda pessoa, como a gente vai chegar na aula, porque, veja, você não está na Itália para passear. Você está na Itália para fazer um processo burocrático. Se fosse para passear, você não precisa dessa aula. Se você entrou de paraquedas nesse canal e estava só querendo saber como que eu vou para a Itália para turismo, você não precisa fazer nada disso. As pessoas que vão a turismo, o que elas fazem? Elas pegam o passaporte brasileiro, vão até, compram uma passagem, chegam na Itália, mostra que tem dinheiro, vai ter um hotel onde ela vai ficar hospedada, e aí ela não tem nada burocraticamente falando que ela precisa fazer. Porque nós, brasileiros, nós podemos ficar na Itália por até 90 dias sem necessidade de um visto. Porque brasileiros não precisam de visto para permanecer no país por até 90 dias, para fins turísticos. Então, quando eu começo a falar sobre esses documentos, as pessoas falam assim, nossa, mas eu nunca ouvi falar disso. Pois é, eu fui para a Itália. Tem gente que fala assim, mas eu já fui para a Itália várias vezes, para a Europa, eu nunca precisei disso. Porque você foi para fins turísticos. O que a gente está falando aqui, o que a gente vai ver e quando eu falo estar regular no país e estar em imóvel idôneo, você não está mais para fins turísticos, você está para fins de residência na Itália para o processo de cidadania italiana. Tá bom? Então, dito isso, e importante dizer isso, o que é estar regular no país? Significa mostrar, quando chegar o momento, que você entrou na Itália. Tá, Fábio, mas aí você tá me dizendo que... Tá, como que eu mostro isso? Eu mostro meu passaporte, né? Então,
Depende. Depende da escolha do voo que você tem. Fábio, me explica melhor. Peço ajuda mais uma vez aqui do nosso Sagabook. Vamos lá. Olha só. Declaração de presença. Quando a gente viaja, existem duas formas de você chegar na Itália, tá? Nesse nosso caso específico. Você pode comprar um voo direto. A gente chama de voo direto Itália, Brasil-Itália, sem ter parado em nenhum outro país. Você pode até parar, por exemplo, eu estou indo para Venezia, então eu comprei um voo, mas eu parei em Milano e de Milano eu peguei um outro voo para Venezia. Ou eu estou indo para Pisa, então eu fui para Roma e de Roma eu peguei um outro voo para Pisa. Tudo bem, mas você foi. Quando você cruzou o oceano, você saiu do Brasil e o primeiro aeroporto de destino foi em território italiano. Isso a gente chama de voo direto. Porém, existe outra forma de chegar lá, que são voos com conexão. Então, por exemplo, quando eu pego um voo, sei lá, eu compro pela Air France, né? Eu compro pela companhia Air France. O que eu faço? Digamos que eu compro de São Paulo para Roma. Ele faz... Eu vou pegar o avião grandão, saio de São Paulo, ele para em Paris, eu desço da aeronave em Paris. Normalmente eu espero algumas horas para embarcar num avião menor. E dali desse avião menor eu vou de Paris para Roma. Se eu compro pela Ibéria, eu saio do Brasil, vou para Madrid. Madrid eu troco de aeronave para ir para onde eu quero ir para Itália. Se eu compro pela KLM, eu faço conexão em Amsterdã. Se eu compro pela TAP, eu faço conexão em Lisboa. Se eu compro, o que mais? Pela KLM eu já falei, Air France eu já falei, enfim. Então, tudo isso para te dizer que você não chega direto na Itália. Você chega em um destes países primeiro. E o que acontece quando eu chego de um avião fora da Europa, no caso do Brasil, em um destes países, eu faço o processo de imigração neste país. Então aqui, ó, eu mostro para você no nosso Sagabook um carimbo, e esse carimbo você vê que tem um Ezinho de Espanha, tanto que está escrito ali embaixo Barcelona. Este carimbo significa que alguém entrou em Barcelona e ali ele recebeu carimbo de entrada. Então, imagine que essa pessoa veio do Brasil e ela está indo para Roma. Ela desceu do avião grande em Barcelona. Ali ela teve o processo de imigração feito, ou seja, ela foi lá, passou pela filinha dos guichês de imigração, aí passou num guarda, o guarda perguntou, o que você veio fazer aqui? E você falou assim, não, eu estou indo para a Itália, fazer o que na Itália? La cidadania italiana, la cidadania italiana, você tem dinheiro, tem um cartão de crédito internacional, você tem onde você vai ficar, vou ficar em tal lugar, tô hospedado. Enfim, você conversou com um funcionário, com um oficial de imigração em Barcelona, e aí você recebeu carimbo de entrada em Barcelona. O que acontece? Quando você pega o outro avião de Barcelona para a Itália, você não vai receber novamente um novo carimbo na entrada da Itália. Porque existe um acordo entre os países europeus, existe esse acordo chamado de Acordo de Schengen, que eu não sei nem se eu explico, eu imagino que eu explico sim, eu espero que eu tenha explicado muito bonitinho aqui no nosso Sagabook. Veja o carimbo tal, se chegar na capital, ok, então eu explico sim como que funciona isso, e também a gente tem um artigo no blog que, se você quiser saber um pouco mais sobre o espaço Schengen, eu vou deixar linkado lá na nossa página dessa aula no blog. Lá vai ter todas as informações de tudo que eu tô falando aqui para você, tá bom? Lembrando, importante, tá? Você que tá chegando agora, cada aula que nós temos aqui no YouTube, ela tem um correspondente, um artigo no nosso blog minhasaga.org, que inclusive é lá nesse artigo que você vai tirar suas dúvidas, caso você tenha desta aula. E neste artigo eu tenho lá outros links. Eu aprofundo um pouco mais tudo que eu tô falando aqui para você, tá bom? Então o que acontece? Então, você, como tem esse acordo entre os países, e eu te dou um exemplo prático, tá? Quando eu saio de Pisa e vou passear por exemplo, eu tenho o costume de passar o final do ano na Alemanha, em Munique, porque tem os mercadinhos de Natal, etc. Eu pego o carro, eu subo, não existe fronteira, quer dizer, existe a fronteira, existe uma placa dizendo, acabou a Itália, começou a Áustria, ou eu vou pela Suíça, e não existe controle de imigração, não existe uma cabininha onde a pessoa vai me parar e vai falar assim, o que você veio fazer no meu país, o que você... blá, 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 blá. Não existe isso, porque existe
este acordo de livre trânsito entre as pessoas da comunidade europeia que fazem parte desta área chamada Schengen. Então, agora que você entendeu isso, o que acontece? Lembra que eu falei que quando chegar o momento de pedir a sua residência no Comune, eles precisam saber quando você entrou na Itália. E quando você faz conexão em outro país, você não tem um carimbo da Itália, você tem um carimbo do país, do primeiro país onde você fez a imigração. Então, neste caso, se você optar por um voo que faça conexão em outro país antes de chegar na Itália, você precisa fazer um documento chamado Declaração de Presença. Então, repito, ao fazermos uma conexão como essa da historinha que eu conto lá no Saga Book, a autoridade italiana não sabe quando você chegou na Itália, porque você não tem. Porque esse segundo avião você não vai ter nenhum controle na entrada, então você não tem carimbo. Você pode ter ficado lá em Barcelona 90 dias, 100 dias, e aí vai ter perdido o prazo que todo mundo tem para ficar 90 dias na Europa. Aí o governo italiano criou um negócio chamado Dichiarazione di Presenza, que é a declaração de presença, que é esta folhinha aqui do lado que você precisa preencher. Então, aqui eu mostro, inclusive, como é que você preenche as seções de fabricado. Só para você entender. A seção de fabricado não, perdão. A Dichiarazione di Presenza é uma declaração em língua italiana, em 2 vias, que basicamente você coloca ali o seu nome, seu sobrenome, sua data de nascimento, a data que você entra na Itália, qual foi o aeroporto que você entrou na Itália. Então, nesse caso aqui da historinha, a gente colocaria Barcelona, Espanha. Qual é o motivo que você está na Itália? Você vai colocar turismo, porque não existe motivo de cidadania italiana, turismo. Coloca o endereço que você vai ficar na Itália. Então você já tem que saber o endereço, ou o endereço do seu hotel, não importa. Você vai colocar o endereço na Itália e vai levar este documento junto com uma fotocópia do seu passaporte para a delegacia de polícia que a gente chama de questura. Aqui, ó. Uma vez com todos esses documentos em mãos, você vai procurar o Ufficio Immigrazione da questura mais próxima. E aí você vai entregar uma fotocópia da página do seu passaporte com a parte onde tem o seu nome e o número do seu passaporte, a sua foto, o carimbo de entrada. Então você vai ter que fazer uma fotocópia desta página dos seus dados e do carimbo de entrada. Normalmente eles abrem o seu passaporte, carimbo em qualquer lugar. E é sempre importante ter o seguro saúde, tá? Como você fez conexão, normalmente eles pedem o seguro saúde. Fábio, como que agora? O que eu vou fazer esse seguro saúde? Primeiro, ainda falta um documento aqui que eu já ia pulando, que é esse daqui, ó. Uma fotocópia do documento. Se alguém te hospedar no imóvel, se você tiver alguém que vai te hospedar, você vai apresentar uma fotocópia dessa pessoa, ou no caso uma declaração de hospitalidade dela, alguma coisa assim, que mostra aonde você vai ficar. Estes são os documentos que você precisa ao fazer conexão. É importante. Então vamos lá. Fábio, primeiro, fotocópia do seu passaporte é fácil. Você vai fazer isso, você vai chegar lá na Itália e você vai procurar um lugar chamado Tabaccaio ou Tabac, tá? Que é o lugar onde normalmente você vai encontrar fotocópia, xerox, todo lugar você encontra. E fica aqui para você uma dica. Lembra que na aula anterior eu falei para você preparar o terreno da sua chegada na Itália? Então, agora vamos acrescentar algumas informações lá naquela nossa aula anterior, que é o seguinte: uma vez que você escolheu o comune onde você pretende morar, eu quero que você faça o seguinte, ó, na pastinha dos seus documentos, ó, vamos fazer um adendo aqui, tá bom? Eu quero que você coloque, ó, digamos que eu vou para o comune de Pisa. Eu quero que você, antes de chegar na Itália, você tenha o endereços, ó, endereços, questura, comune, agenzia delle entrate. Se você já souber mais ou menos a região que você vai morar do comune, onde fica o supermercado, importante,
Onde fica o Tabacaio, que é o lugar onde você compra alguns selinhos chamados marca da bolo, que a gente vai ver mais pra frente, mas também faz fotocópias. Então assim, separe estes endereços, o endereço dessas coisas. Isso também faz parte do preparar o terreno para chegar na Itália. Se eu já sei o comune onde eu vou dar entrada no meu processo, eu já pego todos esses endereços e, por exemplo, eu coloco no meu Google Maps já como pins, como etiquetinhas. Olha, comune de Pisa. E aí eu vou lá marcando esses endereços, para quando chegar lá, eu saber aonde são as coisas. E colocaria até um a mais aqui que é, por exemplo, celular, loja de celular. Pode ser a TIM, pode ser a Wind, pode ser a Vodafone, pode ser a Tree, pode ser várias empresas que aí depois a gente vai falar sobre isso também. Então, importante, tá bom? Comune de qual é o comune que você vai ou pretende ir para fazer o seu processo. Importante você já ter de antemão os endereços, porque aí você não precisa chegar lá e ficar procurando as coisas, certo? Então vamos lá, voltando então. Como eu preciso fazer minha declaração de presença, eu vou até a questura, que eu já sei onde que é o endereço da questura, o Ufficio Immigrazione, e lá eu apresento os documentos que eu te passei ali, esses dois documentos aqui, que eles, na verdade, você pode baixar, que eu vou deixar lá no nosso blog para você baixar o modelo do formulário, para você ir preenchendo, para você ir treinando. Fez isso, você sai de lá já com esse documento na mão, check. Simples assim. Como assim, Fábio? Check. Você chega lá e sai com esse documento em mãos, eles vão fazer um carimbo, vai te entregar uma das vias e pronto, você já está com o documento que comprova que você pode permanecer por 90 dias, que na verdade não que possa permanecer por 90 dias, eles já sabem que você, quando você for fazer o seu pedido de residência, ele já sabe quando você entrou na Itália. Não é um procedimento chato, porque você vai ter que ir lá na questura, e aqui eu explico certinho como que faz, chega no Ufficio Immigrazione, e aí você vai até, e só tem estrangeiros, então não tem agendamento para fazer declaração de presença. Então aqui eu tô te dando todos os detalhes, tá bom? Práticos, o que falar, como falar, tá? Ó, como você vai conversar com um policial que vai te atender, tudo isso, e você vai sair de lá com o documento em mãos. Importante. Fábio, mas é obrigatório eu fazer minha declaração de presença? Eu tenho que fazer? Não tem como evitar isso? Tem. Indo com voo direto. Se você vai com a Latam ou com a Alitalia, e você faz um voo direto para a Itália, como eu falei, sem fazer conexão em outros países, ao invés desse carimbo do Ezinho da Espanha, você vai ter o carimbo de ir da Itália. E aí você pula essa etapa, que é a etapa de fazer a sua declaração de presença na questura. Porque aí, quando você se apresentar no comune para pedir sua residência, eles já vão saber a data que você entrou na Itália. Então você pula esse passo. Antes que você me pergunte, Fábio, mas eu estava vendo aqui as passagens e elas são mais baratas quando eu faço conexão, não é? Normalmente sim. Normalmente uma passagem direta para a Itália, você paga um pouco mais do que se você fizesse uma conexão em outros países. Porém, você evita um procedimento que às vezes você vai gastar um dia, porque as questuras trabalham só na parte da manhã, então às vezes você vai lá, vai ter um monte de estrangeiro, você acaba perdendo um dia, de repente tem que voltar no dia seguinte. Então tem que ver até que ponto vale a pena, até que ponto você realmente economiza. Se eu puder te dar minha opinião, vá sempre com voo direto para a Itália. É muito mais fácil do que você ir com voo de conexão, porque você evita esta parte aqui da declaração de presença. Por isso que eu coloco aqui, ó. Ou você apresenta, quando chegar o momento da residência, a sua declaração de presença, ou você vai apresentar o carimbo no passaporte com a entrada na Itália, tá bom? E pronto, fez isso, independente da dificuldade ou não, check. Próximo documento que você precisa providenciar. Cessione di fabbricato. O que é a cessione di fabbricato? É um documento que prova que você está em algum imóvel. Página 96. Nesse caso, acontece uma das duas coisas. Ou você vai ser hospedado por alguém, então imaginemos que você tem um amigo, uma amiga, alguém na Itália que vai te hospedar.
ou então você está alugando um imóvel. Então sempre tem essas duas situações, tá bom? Ou você está sendo hospedado por alguém, ou você alugou um imóvel para fazer o seu processo. Em ambos os casos, você precisa de uma cessônia de fabricato porque você é estrangeiro. O que é, Fábio? O que é uma cessônia de fabricato? Na verdade, é um documento antiquíssimo, inclusive. Né? Antigamente ele era até chamado de documento antimáfia. Olha só que interessante. A cessão de fabricato ela nasceu com o objetivo de impedir, na época que tinha muita criminalidade, lá nos anos bolinha na Itália, esse documento ele foi criado para toda vez que alguém entrasse no seu imóvel, então digamos que você fosse hospedar alguém e os mafiosos faziam com que as pessoas obrigavam as pessoas a os hospedarem por alguns dias, algumas semanas, enfim, para que eles fugissem da polícia, para que eles fossem para outras cidades. Então, o governo italiano resolveu criar o famoso documento, a gente chama de documento antimáfia, porque aí toda vez que alguém entra no seu imóvel, você tem 48 horas, ou seja, você tem 2 dias, e aí normalmente são úteis, né? Para ir até a delegacia de polícia, e nesse caso não é mais, é a mesma questura, tá bom? Importante, anote aí nas suas anotações. A declaração de presença, a gente vai para o ficho imigrazione, que é uma parte da questura específica. Porque a questura é uma delegacia de polícia, só para você entender. Então, na questura você vai lá para tirar porte de arma, é um setor. Você tem a parte onde você vai fazer uma denúncia porque você perdeu um documento, é outro setor, é o ficho denúncia. Aí você vai no setor de passaporte, você vai tirar o seu passaporte italiano, você vai na questura. Então, a questura, ela é um organismo, então ele é um ente, e dentro da questura ela tem vários órgãos, ela tem vários ofícios, né, o fiche. E às vezes esses ofícios, esses órgãos, eles são em prédios diferentes. Por isso que é importante você já saber o endereço de antemão. Tem cidades que eu já trabalhei que o ficho administrativo, que é onde a gente entrega a cessão de fabricato, ficava numa parte da cidade e o ficho imigrazione ficava do outro lado, tinha que pegar um ônibus ou ir de carro. Então é importante você saber disso também, tá bom? Neste caso do ficho da cessão de fabricato, a gente normalmente vai no ficho administrativo, que é o setor administrativo. Normalmente é na sede da questura. E lá você entrega este documento, também em 2 vias, tá vendo? Você clica aqui já no seu Sagabook para baixar. E aí como que funciona? Você vai, a cessão de fabricato ela tem 3 partes, tá vendo aqui, ó? Ela tem, primeiro, a parte do cedente, que é quem te entrega o imóvel. Então você vai entrar no imóvel, o imóvel é sempre de alguém. Quem é o cedente? É a pessoa que está te hospedando ou que alugou a casa para você. Depois são os seus dados, que é o cessionário. E depois o fabricato, que é o imóvel. Cessione de fabricato significa cessão do imóvel de uma pessoa para outra, ou parte deste imóvel. Tá? Então, ainda que você vai ser hospedado e você só vai ficar num quarto de uma casa, também é uma parte do fabricado que está sendo entregue ou te dado em uma determinada situação. Então, são 3 partes. O que eu faço para você? Porque eu te amo de coração, eu vou lá e explico com detalhes na página 97. Tudo, eu esmiuço para você como você preenche a sua cessões de fabricato. Tá vendo aqui, ó? Tudo bonitinho, as dicas importantes, tudo lindo e maravilhoso. Tem o link para você ir para a sede das questuras, para escolher e encontrar onde é a sede da questura, aonde você vai fazer a sua prática. Porque às vezes, quando eu dou essa dica aqui importante, ó, a questura, o nome questura, ela normalmente ela existe somente nas capitais das províncias. Então, se você vai para um comune menor, pode ser que não esteja escrito lá questura, esteja escrito comissariato. O fato é, sempre vai ter escrito Polizia de Stato, tá bom? Importante, no blog Minha Saga nós também temos um artigo que eu escrevi há muito tempo atrás, conhecendo as forças públicas italianas. Vá lá e entenda o que é vigile urbano, o que é carabinieri, o que é polizia de Stato, como que funciona cada uma das forças, guarda de finança, tá bom? Então assim, segundo documento, esse é o documento que comprova que você está no determinado imóvel, seja porque você está sendo hospedado, seja porque você alugou aquele imóvel, você tem um contrato de aluguel. Em ambos os casos você precisa de uma cessão de fabricato.
E aqui é o segundo documento, então, que nós teremos em mãos. Então, nós temos agora a dichiarazione di presença, deixa já os em vermelho, né, que a gente já fez, e a cessione di fabbricato. Próximo documento necessário quando você chega na Itália. Codice Fiscale. O que é o Codice Fiscale? É o equivalente no Brasil ao CPF. Tá? O Codice Fiscale ele é feito num lugar chamado Agenzia delle Entrate, que seria mais ou menos igual Receita Federal no Brasil. Tá aqui, ó. Códice Fiscale, página 99 do nosso Sagabook. Interessante saber que não é todo comune que exige o Códice Fiscale. Alguns comunes simplesmente, para eles não é importante fazer, mas a grande maioria sim, exige. Então, como que você vai fazer o seu Códice Fiscale? E veja, por que está nesta... Não é por acaso, tá, que tem essa ordem. Declaração de presença, depois cessione di fabbricato, depois Codice Fiscale. Por quê? Por exemplo, quando você chega na Agenzia delle Entrate para fazer o seu Codice Fiscale, está escrito aqui, ó, Agenzia delle Entrate, caso você não sabia como que era escrito isso daqui, ó, pode ser não, eles vão querer saber qual é o seu status na Itália. Tipo, tá bom, você veio aqui para pedir o seu CPF. Aonde você mora na Itália? Aí você vai mostrar a sua cessione di fabbricato. Eu moro nesse endereço aqui, ó. Porque tá escrito lá o fabricato que você recebeu. Ah, tá, mas você tá aqui, você tem um permesso de soggiorno? Não, eu tô aqui porque eu tenho uma circular, eu sou descendente de italianos, e tá aqui a minha declaração de presença, porque eu fiz uma conexão em outro país, ou está aqui o meu carimbo que eu entrei na Itália ontem, então eu tenho 90 dias para permanecer e solicitar a minha residência. Então, nada é por acaso aqui que eu tô te passando, não foi nada criado fora de ordem. Tudo que eu criei para você é mastigadinho na ordem que tem que ser, que tem que acontecer as coisas, tá bom? Então, vamos lá, voltando. Como que eu faço minha cessione de fabbricato? Primeiro, eu tenho que descobrir onde que é o endereço da Agenzia delle Entrate. Você vai clicar aqui e vai encontrar o local. O que você precisa apresentar na Agenzia delle Entrate? A página do seu passaporte com carimbo de entrada, junto com a página dos seus dados pessoais, ou então, além dessas duas páginas, você também vai precisar mostrar, e é bom que você já tenha também uma fotocópia da sua declaração de presença, caso você tenha feito. Você baixa o formulário aqui, tá bom? Eu já recomendo que você clique aqui para baixar, e aí aqui também tem um link que você vai para um outro local que eu já preparei para você poder fazer e preencher na prática o seu Códice Fiscale. Procedimentos, também desenho para você aqui, ó. Você vai chegar, vai ter o número, vão te perguntar o que você veio fazer aqui, você vai falar assim, rilascio del mio codice fiscale, vão perguntar, é o primo codice fiscale? Sim, é o primo, ele vai te dar o número, normalmente EB, blá, 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 e aí você vai ficar esperando. Quando chegar, ó, eu dou aqui os detalhes, os diálogos na língua italiana, para que você não tenha trabalho, você só vai chegar, vai fazer tudo isso daqui que eu tô falando e pronto, olha só, tá vendo? E pronto, simples, fácil, gostoso, maravilhoso, tá? E aí, aqui na página 104 vai ser o tema de uma próxima aula, mas neste momento, então, nós temos agora 3 documentos, que é declaração de presença feita na questura Ufficio Immigrazione, caso tenha sido feita ou tenha sido necessária, caso contrário, carimbo do passaporte. Cessione di fabbricato, que foi entregue no Ufficio Amministrativo. Codice Fiscale, que foi feito na Agenzia delle Entrate. E agora, uma coisa que eu não falo no Sagabook, mas é importante falar para você, porque nós estamos aqui nos organizando, é o chip do celular. Por que é importante você ter um chip de celular italiano? Porque toda vez que você for num órgão público, por exemplo, você vai pedir sua residência. Então vai ser importante você ter o seu celular, o número, caso o oficial tenha dúvidas, ele te ligar. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer diferente. Eu vou abrir novamente. Cadê? Eu vou pedir a ajuda dos universitários. E a ajuda dos universitários neste caso, cadê? Só um minuto. Neste caso, a ajuda dos universitários vai ser o nosso guia da vida na Itália, tá?
Porque lá eu ensino com detalhes. Então deixa eu te mostrar aqui qual que é o capítulo que eu falo trabalhar na Itália, não, de transporte na Itália, saúde na Itália, imóveis, trabalhar na Itália, empregos, estudar na Itália, aqui ó, dinheiro na Itália, comprando um chip de celular. Então, se você tiver o seu Guia da Vida na Itália em mãos, no capítulo 5, onde eu falo de dinheiro, abrir conta na Itália, como mandar dinheiro para lá e para cá, tem o chip de celular. E aqui é para você entender, tem muitas empresas hoje na Itália, muitas, mas pensa em muitas. Tá? Tanto que aqui, ó, tá vendo? Ó, aparece, ó, TIM, Vodafone, Wind, Bip Mobile, Post Mobile, Telecom, Tiscal, Lica, IDT e tem mais umas porradas que já apareceram aí, tá? O que eu recomendo que você faça? Primeiro, entra nos sites das 3 maiores, que é a Vodafone, tá? Anota aí, ó. Vodafone, Wind e TIM. Não é TIM. TIM é em português. É TIM. Então é TIM, Wind e Vodafone. Essas são as maiores, tá? Se você quiser também coloca lá esquerda ou número ou celular esquerda telefônica em Itália. Deixa eu colocar aqui para você ver como que escreve isso daqui, ó. Chip. Deixa eu só apagar isso daqui. Ó. Chip é esquerda telefônica. Então procura no Google esquerda telefônica e vai aparecer italiana, né? Vai aparecer um monte de opções, mas eu recomendo a Vodafone para você entender um pouco mais, a Wind, a TIM e são as maiores. Por que é importante? Lembre-se, voltando aqui no nosso exemplo, eu estou te explicando o que você faz desde a sua chegada na Itália até ir para o comune. Então, às vezes, isso vai acontecer num único dia. Aliás, deixa eu te contar uma história. Normalmente, eu espero que você consiga fazer tudo isso em um único dia. Como assim, Fábio? Você chegou na Itália hoje, amanhã você faz tudo isso, para depois da manhã você já ir no comune e se bobear até na manhã mesmo. Fábio, como assim? Pera aí, você está me dizendo que eu consigo fazer declaração de presença, de fabricado, codificado, tipo de celular, tudo isso no mesmo dia? Vou te contar como que eu fazia quando eu era consultor presencial na Itália. Digamos que você tivesse me contratado e digamos que você chega na Itália terça-feira, tá? Numa terça-feira. Tudo bem. Eu te recebo no aeroporto, vou pegar vou te levar no supermercado para fazer compra e vou te levar para casa. E aí, leio o contrato, aquela coisa toda, e fala o seguinte, olha, amanhã, às 9 horas da manhã, eu passo aqui pra gente fazer tudo que a gente tem que fazer. Porque tempo é dinheiro na Itália, ninguém pode perder tempo aqui, tempo na Itália custa em euro. Então amanhã, nós vamos fazer uma série de coisas, tá bom? Aí, tá bom. O que eu preciso? Veja, antes de ir pra Itália com o cliente, para ir pra casa com o cliente, eu já passava normalmente nos grandes supermercados, ou no que a gente chama de hipermercati, tinha, ou em algum lugar, ou perto dos imóveis, tinha lugares que fazia fotocópia. Então no dia que o cliente chegava, que eu buscava ele no aeroporto, às vezes no aeroporto tem lugar que faz fotocópia, faz xerox. Então eu já fazia uma fotocópia das páginas do passaporte, do carimbo de entrada. Normalmente as pessoas entravam diretamente na Itália, porque a gente ganhava tempo. Então normalmente eu já tinha lá, no dia que o meu cliente chegava, então isso fica a dica para você, chegou, já faz uma fotocópia ali da página do seu passaporte e da página do carimbo que você recebeu. Faça 3, 4, 5 fotocópias e deixa na sua pastinha. Aí, no dia seguinte, fala assim, ó, amanhã, 9 horas da manhã eu passo aqui. Eu já chegava na casa do cliente com, se eu tivesse que fazer a declaração de presença, com o formulário da declaração de presença já preenchida, porque eu já tinha a fotocópia do passaporte dele, então eu já tinha todos os dados. Eu já deixava o formulário da cessione de fabricato já preenchido, o formulário do código fiscal já preenchido, eu já deixava tudo pronto. Então eu pegava o cliente às 9 da manhã, e normalmente os órgãos públicos na Itália, eles fecham meio-dia, 1 ou 1h30, dependendo da cidade. Então, sequência, 9 da manhã tinha que fazer a declaração de presença, já passava às 8. Então, se a questura abrisse às 9, eu já passava às 8, para a gente já chegar na questura o quanto antes, para ficar esperando abrir. Chegava na sala às 9 horas da manhã, olha, por favor, carimba aqui para mim. Eu ensino você a fazer isso no Sagabook.
Per favore, no, devo fare qui la dichiarazione di presença, tá aqui todos os documentos, per favore, per carità, pum, 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 fez, sai de lá, sei lá, demorou 1 hora. Saí de lá às 9h30, 10 horas. Vou para a questura, ou se a questura não for no mesmo lugar, porque se for no mesmo lugar você já ganha tempo, já faz a sessão de fabricato no mesmo prédio, aí já faz a sessão de fabricato, depois vai fazer a declaração de presença, ou vice-versa. Fez a sessão de fabricato, entregou. Sessão de fabricato, gente, é 5 minutos. Você entrega 2 vias com a fotocópia do seu passaporte, o policial pega as 2, carimba, uma te entrega, arrivederci, na buona giornata, corre. Próximo, tenho que fazer as sessões de fabricato, tenho que ir na agência delle entrate, é perto, não é? Ah, eu tenho que ir de carro, como eu tinha carro, obviamente, pega lá e vai fazer as sessões de fabricato. Sessões de fabricato, às vezes, dependendo, demora, porque a agência delle entrate é o local onde você não faz só sessões de códice fiscale. Se você compra um imóvel, é lá que você vai fazer o registro, você também faz os contratos de aluguel, você abre empresa. Então, assim, é uma receita federal. Então, talvez de todos esses lugares, tirando talvez o Ficha Imigrazione, talvez a agência de entrada seja o lugar que demora um pouco mais. Mas tudo muito controlado. Porque eu sei, por exemplo, que o Comune, o ficho de Anágrafe fecha meio-dia e meia, 1 hora da tarde. Então aí eu já saía de todos esses lugares, saía e fazendo fotocópia das coisas que a gente acabou de fazer. Então, se eu acabo de pegar o código fiscal aí na mão, eu passo, olho no tabaco, olho em algum lugar e falo assim, ali é uma fotocópia. E claro que nas cidades que eu trabalhava eu já sabia onde que era. Então eu já passava, já fazia fotocópia também, porque é bom você chegar nos lugares com os originais mais as fotocópias. Agiliza. Se a pessoa fala assim, mas eu preciso de uma fotocópia. Tá aqui. Já fiz pro senhor. Então, se eu chego na agência delle entrate com a fotocópia da declaração de presença, junto com o original, ou com o carimbo do passaporte e tal, e o cara fala assim, eu preciso fazer uma fotocópia. Eu já fiz, se o senhor não se importar, tá aqui, ó. O cara já confere ali na hora e fala assim, ok, obrigado, grazie. O cara não vai ter que levantar da cadeira dele, ir lá fazer uma fotocópia na máquina, parar pra conversar com o amiguinho, falar, tchau Lucas, corta, mas sente, blá blá blá, voltar pra mesa dele, demorou 5 minutos. Você já agilizou isso. Então, eu terminava no dia seguinte da chegada do meu cliente com um pedido de residência pronto, que já é a próxima etapa, a próxima aula que a gente vai tratar aqui. Veja você. Porque além de tudo isso, aí o chip de celular normalmente a gente comprava no primeiro dia mesmo. Chegou na Itália, normalmente já sabia onde tinha. Claro que se o cliente chegava num horário que já tinha fechado as coisas, a gente fazia no dia seguinte, depois de tudo isso. Então aí, por isso que eu coloquei inclusive aqui a sequência para você, o chip de celular é a última coisa. Porque normalmente você vai chegar no horário que as coisas já vão estar fechadas, você vai ter mais coisas para fazer, vai entrar no imóvel, vai estar cansado ou cansada, vai querer tomar banho, vai querer dormir, vai estar no fuso, enfim. E aí você acaba deixando o chip para a última coisa, que é última coisa antes de ir para o Comune, ou até mesmo depois que vai no Comune, porque no meu caso, eu deixava o meu número para os órgãos públicos. No seu caso, o que você pode fazer? Fez tudo isso. Um pouquinho antes de entrar no Comune, ou você, se não der tempo de você fazer o chip celular, você vai no Comune, faz o seu pedido e fala, olha, eu não tenho o número italiano ainda, mas eu já vou fazer, depois eu volto aqui e te dou o número. Se for o caso, se ela pedir, tá tudo bem. Não vai deixar entre fazer o chip, ter o número de celular e ir pro Comune pedir sua residência, ou faça a residência o quanto antes. Lembre-se, cada dia é um dia gastando em euro na Itália. Então, quanto mais rápido você fizer as coisas, melhor para você. E aí, no meu caso, íamos para o Comune, o ficho Anágrafe, já com todos os documentos prontos, que é o que a gente vai ver na próxima aula, só para chegar, entregar, assina aqui, faz aqui, casa tal vídeo, vai passar a tal lugar, arrivederci. E aí a gente conseguia, depois de tudo isso, sentar e tomar um cappuccino maravilhoso, normalmente meio-dia, meio-dia e meio, ou ia almoçar em algum lugar. E depois disso, começa a espera do vigile, que são coisas que a gente vai falar nas próximas aulas, certo? Então veja, eu sei que é muita coisa numa aula só. Eu sei. Normalmente eu ia nas últimas, né, nos primeiros intensivões de cursos que eu fazia, eu dividia uma aula só para sessões de fabricato, uma aula só para agência delle entrate, uma aula só para tal lugar. Só que aqui você já é uma pessoa maravilhosa, você já tá, você já tá anos-luz à frente, você já entendeu, você tem o Sagabook na mão, antes não tinha. Então agora,
você já sabe, eu não preciso ficar separando em aulas, eu não preciso ficar... O importante é, ainda que uma aula tenha 45 minutos, 50 minutos, tá aqui tudo bonitinho, tudo mastigadinho para você. E ainda, além de ter o Sagabook, você ainda tem um artigo no blog onde você vai poder tirar as dúvidas, clicar lá, teve alguma dúvida, inclusive você vai poder deixar a sua dúvida desta aula lá no blog. Então, ou seja, é o melhor dos dois mundos, tá bom? Então, se eu te ajudei, se você gostou dessa aula e não clicou ainda no joinha, não clicou em compartilhar com as pessoas, poxa vida, né? Mereço ou não? Você que vai me dizer, tá bom? Vou ver a quantidade de joinhas para ver se realmente valeu a pena ou não essa aula, se as pessoas estão realmente inscritas ou não no nosso canal. E a gente se vê, então, lá no blog. Caso você tenha alguma dúvida, tem um link aqui na descrição desse vídeo para você ir lá pro blog, deixar a sua dúvida. A galera tá deixando dezenas de dúvidas todos os dias. Eu estou respondendo todo mundo lá no nosso blog, tá bom? E a gente se vê, então, amanhã na próxima aula. Grande abraço e... Arrivederci!